É dia 16 de fevereiro, né, do ano de 2021. Nós vamos dar início então a finalização, não é, desse processo que nós estamos gerando, né, que é a interpretação ou a análise do princípio que é o rastreador, né? Nós temos o foco, que é o rastreador. A gente tem essa âncora, é o rastreador, que é o princípio AK. E nós utilizamos essa âncora como referência, evidentemente, né, porque a gente está focando aí. E nós estamos utilizando os parâmetros para fundamentar esse princípio, ok? Para não ficar simplesmente uma conversação, digamos, uma conversação superficial, esotérica no sentido realmente de inconsistente ou simplesmente intuitiva, ou meramente no âmbito do debate, da conversa em si, para não gastarmos tempo, digamos, com algo que a gente não possa ter uma fundamentação real. Então nós estamos observando quais seriam os critérios que justificasse falar do rastreador, que é o princípio AK, de maneira, de certa forma, responsável, né? Que, enfim, fizesse algum sentido para pessoas produtivas parar as suas vidas para tratar de um assunto dessa natureza, né? Tem pessoas que fazem isso meramente por questão de autolatria. Normalmente, os assuntos mais assim abstratos têm uma base, a grande parte da motivação para se fazer verificações nesse campo é um egocentrismo, é uma autolatria, é uma massagem no próprio ego, no sentido de que a pessoa ela explora esse universo, mas não realmente com o objetivo de que aquilo seja de fato algo pragmático ou algo com o qual ela se sustentaria realmente para levar a sua vida fundamentada naquilo, ou conduzir a sua vida realmente fundamentado naquilo, mas senão que é um adereço dos personagens que elas estão vivendo, ou seja, é uma pintura do ego em que elas estão inseridas, é uma curtição egóica. E isso é uma espécie de massagem autólatra, uma adoração de si mesmo. Então, nesse campo que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir por não ter onde ir. Ou seja, não há nenhum critério de responsabilidade em relação ao que se fala. Se fala o que se fala, e quem acreditar, acredita, e quem entrar na onda, entrou na onda, e vamos lá, e vamos empurrar a vida assim, porque ninguém tem nenhuma definição coerente daquilo que deve ser feito, então vamos fazer aquilo que der na nossa cabeça. Então, a gente cria o que quiser, fala o que quiser, pensa o que quiser, e cada um tem direito mesmo de pensar aquilo que quiser. Nós estamos num mundo bom, favorável, democrático, então beleza, vamos lá. Esse campo não é um campo do nosso interesse. Esse campo é um campo infantil, egoísta e improdutivo, tá? Então é necessário a gente ter uma lógica racional para aquilo que nós estamos pensando, e é muito importante acompanhar essa lógica também, porque senão fica fica parecendo que o tema é um tema como, por exemplo, sei lá, a gente pode inventar qualquer coisa aí. Se você pegar de vez em quando eu olho na internet as pessoas, né? Eu vejo no YouTube o que as pessoas falam, e realmente, sabe, as pessoas mais sérias que fazem coisas que requer logística e que as ações delas, as decisões delas podem alterar para o bem ou para o mal a vida de outras pessoas, ou seja, prejudicar ou favorecer a vida de outras pessoas, pessoas que fazem coisas cujas decisões são muito importantes
e outras pessoas dependem delas, esses tipos de pessoas que lidam com a vida, digamos, real, no certo sentido, entre aspas, muito raramente se envolve nesse campo, porque as coisas precisam ter algum sentido de ser, tá? Então, manter uma coerência daquilo que nós estamos investigando, de fato, demonstra não apenas um respeito por aquilo que está sendo analisado, mas também uma coerência da pessoa que está envolvendo com o assunto, tá? É muito bom ter uma certa noção daquilo que você está fazendo para tudo, né? Porque afinal de contas a nossa vida também depende das nossas decisões e tempo é muito valioso e a gente não pode simplesmente gastar o tempo, nós temos que investir o tempo, aproveitar o tempo, utilizar o tempo e não apenas gastá-lo aleatoriamente, tá, pessoal? Isso vale para todos os âmbitos, né? Então eu vou fazer um mantra aqui para a gente poder entrar no tema propriamente, tá? Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento védico e potencializando o coração com a capacidade de se compreendê-lo. Por isso, eu ofereço minhas respeitosas reverências a tal mestre espiritual, que é um oceano de compaixão pelas almas condicionadas caídas. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bhyayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem, então vamos dar sequência, né, no raciocínio que nós havíamos iniciado. Porque as nossas afirmações, um fato é evidente e gritante, ok? Nós existimos, nós estamos conscientes de que existimos, e nós existimos sob as condições às quais nós interagimos, ou as condições às quais nós existimos. O universo, ele não é limitado, evidentemente, às condições das civilizações humanas, né? Existem outras civilizações humanas, ou seja, existem outros planetas que possuem civilizações semelhantes às nossas, ou seja, civilizações humanas. E acreditem, as formas não são uma variação muito diferente da nossa, não. As formas, elas são relativamente semelhantes em termos de estrutura, de design. Há algumas alterações, não é? Mas as formas da categoria humana são semelhantes. Então, para todas as formas desse nível, nesse campo, que são civilizações humanas, a condição de vida e de existência é muito semelhante, ou seja, baseado em carbono. Portanto, as constantes universais observadas em diferentes áreas do universo, as leis físicas, elas atuam de maneira semelhante em diferentes áreas do universo. Então, a vida baseada em carbono normalmente sofre deterioração, e o estado consciente de existência sofre um atrito em relação a essa erosão, ou seja, assim que ela percebe que existe a intuição intrínseca, natural à consciência, que é um princípio contínuo, por exemplo, mesmo do ponto de vista meramente biológico, relacionado com o universo, nós observamos que tem coisas que duram, que tem um tempo prolongado de existência. Por exemplo, a nossa estrela, o Sol, tem aí
uma vida equivalente a 10 bilhões de anos, por exemplo. Estrelas anãs vermelhas, por exemplo, podem durar mais do que a capacidade, o tempo de vida do universo. Por exemplo, se fala em 14 bilhões de anos, uma estrela anã vermelha pode viver até 1 trilhão de anos. Então nós observamos que tem coisas dentro do universo que tem uma durabilidade significativa, né? Longeva, digamos assim. Então sim, o simples fato de nós observarmos coisas que possuem uma durabilidade extensa nos faz nos sentir desprivilegiados em relação à nossa durabilidade. E o simples fato de observar que tem coisas que são contínuas causa em nós uma sensação que é um mal-estar existencial devido ao fato da nossa erosão, da erosão dos nossos corpos, o que dá uma crise existencial no sentido do sentido da existência, né? Isso gera os questionamentos, né? O atrito produz uma espécie de ignição de estado de questionamento filosófico acerca da própria existência. E é nesse ponto em que nós observamos o universo. Nós vamos investigar o universo para encontrar o sentido para tudo isso. E nas nossas investigações, sejam elas do ponto de vista empírico, que a comunidade científica faz na dissecação da matéria, na observação das constantes universais, ou sejam elas através dos preceitos védicos, metafísicos, que são formações filosóficas já concretizadas, ou seja, informações já oferecidas acerca do ponto de vista da observação do universo, daquelas pessoas as quais nós entendemos como sendo autoridades no assunto, que é o que nós chamamos de rishis ou os devas. E nesse ponto as escrituras sagradas têm uma conotação de ser uma autoridade científica, não no sentido pragmático, detalhista dessa autoridade, mas no sentido de uma afirmação geral, final daquilo que está sendo observado. Por exemplo, quando os Vedas ou as escrituras sagradas falam que o universo é uma simulação, ou seja, é Maya, é uma ilusão de realidade, então nessa afirmação você vai encontrar dentro delas a compartimentalização das pequenas peças que juntadas dão essa informação final, né? Então a gente tem essa afirmação, ok, o universo é uma ilusão, o universo é Maya, é um fenômeno. Inclusive dentro dos textos védicos não se menciona mundo material. O conceito de mundo material é um conceito mais moderno, uma palavra moderna, tá? Vem de matter, de matrix, de raiz, de coisas sólidas, né? Ou a ideia de coisas sólidas. Nos textos védicos, o mundo material é chamado de Jagat, ou mundos fenomenais, ou ilusões aparentes. Jagat, que significa a criação, que são os mundos fenomenais. E nesse sentido, nós, ao observarmos as pequenas peças que a gente consegue pela nossa terapia ocupacional de investigação do porquê nós teoricamente estaríamos aqui, ao juntarmos as pequenas pecinhas, no final, depois de um grande esforço humano, e esse esforço demora aí cerca de 200 mil anos para se chegar a essa conclusão, a média é mais ou menos essa, algumas civilizações mais, outras menos, mas a média é mais ou menos essa, que é a nossa média. Por exemplo, nós atingimos essa média, nós temos como desenvolvimento do processador humano, que é o cérebro, mais ou menos 200 mil anos, e após 200 mil anos de exploração do processador, nós conseguimos juntar todas as pecinhas e afirmar que o universo é uma simulação. Ou seja, chegamos exatamente à mesma conclusão que os Shastras, ou as escrituras védicas, estavam afirmando há 5 ou 10 mil anos atrás, quando nós já conseguíamos fazer interação com criptografias, ou seja, quando nós já conseguimos escrever ou ler, juntar as peças matematicamente. Então nós temos aí um registro de Shastras, escrituras que mencionavam esses conceitos de uma maneira definitiva,
quando se afirma, por exemplo, que o mundo material é uma simulação no sentido de que é maia ou uma ilusão real, né? Então agora a gente tem a afirmação dos Shastras e nós já temos as comprovações da observação direta, ou chamada empírica, que seria o equivalente de Sankhya Yoga. O conceito de Sankhya Yoga também está presente dentro dos textos védicos e conceitos como átomos, moléculas, esses conceitos também já estavam presentes dentro do sistema de conhecimento védico. Mas os invasores, os bárbaros, como os ingleses cristãos e os primitivos muçulmanos, destruíram a maioria dos livros por considerá-los, por inveja mesmo, né? Basicamente por exercício arbitrário do poder e do abuso da autoridade, por ter armas que são capazes de produzir violência. Então, pessoas bárbaras, primitivas, ignorantes, com armas na mão, fazem as M's das maravilhas, né, do mundo que a gente viu que eles são capazes de fazer. Então, os bárbaros, ignorantes, muçulmanos e os ingleses, cristãos, destruíram uma grande parte dos livros védicos. Sobraram os livros que os sacerdotes conseguiram esconder nos templos, não é? E é o que nós temos hoje como cultura védica. E sobrou muito conhecimento científico também. Um dos cartões postais na Índia são os laboratórios de observatórios astronômicos, né? São os prédios que sobraram, são prédios muito antigos que já faziam observações de astronomia. E essas construções, elas são consideradas patrimônios mundiais, patrimônios culturais da humanidade, e ficam ali na região de Delhi, na Índia, né? Mas, veja bem, depois de toda essa constatação de que o universo tem essas configurações, que ela é uma simulação, também há as constatações de que o universo possui uma característica bastante peculiar, no sentido de que, embora ele seja elástico e ele tenha uma durabilidade relativa, ao mesmo tempo ele também tem as suas estruturas geradas que são desfavoráveis para as vidas humanas. E existem outros níveis em que a vida é muito favorável. É como numa cidade, por exemplo, é semelhante a uma cidade, né? Se você mora numa favela, por exemplo, ou num bairro muito pobre, com muita escassez, então você pode se sentir numa condição muito desfavorável na cidade. Você pode se sentir numa condição miserável vivendo naquela cidade. Mas a mesma pessoa que mora na classe média, que tem acesso, não ao supermercado fácil, segurança, médicos, ela pode se sentir muito bem naquela cidade, né? Ela pode se sentir muito segura, muito favorável. Então, assim, são pontos de vista diferentes. Então, para os semideuses ou para os devas, digamos assim, o universo não é tão hostil. A visão universal ou a percepção do universo é diferente da percepção que nós temos a partir das civilizações humanas. Então, a partir da condição humana, nós fazemos essas afirmações de que o universo é hostil, frio e fatal. Essas afirmações, elas são relativas, elas são válidas para as civilizações humanas ou infra-humanas. Entretanto, elas não são válidas para as civilizações devas, tá? Porque, do ponto de vista dos devas, o universo não é hostil, o universo não é frio, o universo não é escuro, o universo não é fatal. Essa é uma outra experiência, tá? Então nós só podemos fazer esses tipos de assertivas em relação, por exemplo, à presença do mal. O Epicuro, que é o expositor, né, que seria o representante desse contexto, desse conceito, que é a origem do mal, a validade das afirmações do pensador Epicuro não tem a estrutura de consistência do ponto de vista de quem está
observando a partir de uma civilização deva, por exemplo. Essas afirmações são inválidas, né? De que se Deus é bom e ele é potente, então por que o mal existe? Essa afirmação é completamente nula do ponto de vista de uma civilização deva, por exemplo, porque o mal como nós conhecemos, o mal como nós experimentamos, ou a experiência que nós temos daquilo que é o mal, por exemplo, não está presente numa civilização deva, em que você não tem doenças, você não tem escassez, você não tem limitações de recursos, e você também não tem a morte propriamente dita nas condições miseráveis as quais nós conhecemos enquanto nós estamos interagindo dentro de civilizações humanas, né? Por exemplo. Então, para estender a metáfora, imagine que você está numa favela e você não tem água encanada e a água está contaminada. E aí você então bebe a água e você adquire cólera. Cólera é doloroso, é desconfortável. E com isso você pode fazer a seguinte afirmação: o governo dessa cidade é corrupto, é uma porcaria, é um inútil, e eu estou sofrendo e a culpa é do governo. Por que nós temos governos tão imprestáveis assim? Isso você pode falar do ponto de vista de uma pessoa que mora numa condição decadente. Agora, alguém que mora numa condição de classe média não vai experimentar o cólera, por exemplo. Raramente vai passar por essa experiência. Ou mesmo que ela tenha algum problema, ela terá acesso a médicos, a equipamentos, a cuidados. Então ela pode ter uma outra percepção completamente diferente do governo da cidade, dependendo das condições disponíveis para ela. Ok? Então é bom a gente salientar que a nossa condição humana não é uma condição absoluta, e inclusive do ponto de vista filosófico, para não ter um retorno aí à idade pré-copérnica de que a Terra seria o centro do universo. Então nós não podemos partir do princípio que a capacidade filosófica humana de imersão ou de observações filosóficas em relação ao universo não é absoluta, no sentido de que o universo não gira em torno da nossa capacidade intelectual. É muito importante ter essa noção de realidade para não fazer afirmações no sentido categórico absoluto. O filósofo, o pensador Epicuro, ele tinha uma noção muito egoísta de realidade, não no sentido de que o egoísmo, no sentido de uma pessoa sem empatia, né? Mas egoísmo no sentido realmente da condição primitiva filosófica ao qual as civilizações humanas se encontram. Então, uma pessoa inserida dentro de um contexto limitado de percepção de realidade vai fazer afirmações relativamente limitadas. Então, a filosofia gerada pelo assim chamado humano tem uma condição primitiva de ser e, portanto, ela vai girar em torno de observações relativamente primitivas, como, por exemplo, a afirmação de que nós estamos aqui. Essa afirmação ela só pode ser entendida como sendo uma observação consistente do ponto de vista de uma civilização primitiva, que é a condição humana. Mas, quando você sai dessa condição primitiva e pensa do ponto de vista de uma civilização superior a esse estado primitivo de ser, então a configuração da filosofia se altera, ou a configuração da percepção do conceito de existência também se alteram. Então, acostumar-se a pensar do ponto de vista védico ou do ponto de vista dos rishis é acostumar a pensar fora do conceito primitivo, que é a condição que a inteligência humana, a pressão que a inteligência humana sofre como condição primitiva de ser. Então é preciso, como o Saramago certa vez mencionou, que é preciso sair da ilha para reconhecer a ilha. Então é preciso sair da pressão gravitacional do estado primitivo filosófico das civilizações humanas para pensar a filosofia de um ponto de vista livre ou de um ponto de vista mais amplo. E para isso nós precisamos de referência de como pensar assim. E é por isso que é tão importante pensar filosoficamente do ponto de vista védico, para não cometer, ou seja, para não ficar preso à gravidade das condições da filosofia gerada pelo pensador local, que é o pensador humano. Tá? Então é preciso pensar de forma extra-humana,
Ou seja, é preciso pensar de forma védica para ter essa capacidade de ter uma visão panorâmica mais ampliada. Tá? Então, a afirmação de que nós estamos aqui, ela é uma afirmação válida apenas enquanto você está preso à gravidade do primitivismo filosófico humano. Essa afirmação ela não é absoluta. Inclusive, atualmente, os próprios dados da investigação humana já demonstram matematicamente que essa afirmação não é válida. Tá? Pelo seguinte princípio simples, de que o fato de que as coisas observáveis, aquilo que nós chamamos de objetos observáveis, ou aquilo que nós chamamos de realidade, não é? Que são os objetos com os quais nós interagimos, todos esses objetos podem ser reduzidos à energia, que é o que se chama de energia, né? Nós pegamos um copo e nós podemos triturar esse copo, transformar esse copo em pequenos pedacinhos, depois podemos transformar em moléculas, depois podemos separar em átomos, e se nós colocarmos um átomo todos juntinhos, se a gente conseguir uma tecnologia que pegue, digamos, se eu triturar esse copo numa máquina, e eu conseguir pegar todos os átomos e colocar todos eles assim em cima da mesa como pecinhas separadas, e depois eu conseguir juntar os átomos nas suas posições originais, então eu terei de volta o copo exatamente como ele é. Porque eu tenho todas as informações à minha disposição, eu tenho todos os átomos ali. Eu só preciso reagrupá-los de maneira que, como eles eram antes. E essa é a base do tipo de tecnologia que produz longevidade, ou seja, uma durabilidade longa da vida. Então, quando as civilizações humanas dominarem essa tecnologia, então você vai poder viver 1000 anos, 10 mil anos, enfim, que é exatamente mais ou menos aquilo que as tecnologias dos corpos devas já fazem automaticamente devido à própria configuração da organização que o universo tem em relação a esses campos de atuação. Mas é um tipo de tecnologia de futuro muito complicada e não vai ser tão cedo que vai se conseguir chegar a esse ponto. Mas ao menos já se tem teoricamente o conceito de que isso é possível, do ponto de vista das observações que nós já fizemos, né? É por isso que se diz que todas as informações podem estar presentes dentro de buracos negros, porque como eles absorvem toda a luz, e basicamente isso são átomos, então se pode recuperar os átomos e com isso reagrupar os átomos da maneira como eles eram no passado e rever como era o passado. Então são conceitos bem assim complexos que os físicos se utilizam deles, mas é só para entender que esse tipo de operação é possível. Então, se nós pegamos, por exemplo, o copo e trituramos o copo e pegamos todos os átomos, nós podemos pegar os átomos, abri-los e nós vamos verificar que são pequenas partículas ainda menores, as subpartículas, e abrimos as subpartículas, enfim, até que chega um ponto de ficar abrindo as pecinhas pequenas, que isso se desfaz em apenas um pacote de informação, né? Que se dissolve em um princípio que nós conhecemos como sendo a energia. E essa energia ela é matematicamente quantificável. Essa é a fórmula da teoria da relatividade geral, que é basicamente uma quantificação da energia para se transformá-la que é a transformação da energia em massa, né, no caso, que é o que a gente entende como coisas reais ou coisas materiais, tridimensionais. Então, a base de todas essas informações, no final, ela chega a um ponto em que ela só pode ser racionalizável do ponto de vista da matemática. E a matemática em si não é real, é um princípio virtual. Portanto, não é uma questão de rezar, não é uma questão de acreditar, não é uma questão, isso não tem nada a ver com religião, isso é uma questão de observação. E aqueles que não conseguirem fazer essa observação, é claro que esses tipos de evolução,
de cultura demora um pouco para ser assimilado pelo grupo, de modo geral, né? Então, normalmente é assimilado por um pequeno grupo que consegue racionalizar aquilo, e lá na frente é que todo mundo acaba entendendo de uma maneira mais simples, popular, digamos assim, folclórica ou até mitológica. Mas a verdade é que aqueles que não conseguirem racionalizar as coisas do ponto de vista de como elas se apresentam, ou aqueles que são vaidosos às suas crenças particulares e permanecerem apegados às suas crenças tradicionais, não conseguem, claro, acompanhar o ritmo da observação do universo, e isso gera uma defasagem filosófica e até teológica. Por exemplo, as teologias, não é? Então, como a gente tem essa observação de que se trata de um princípio abstrato, ou um princípio não real, ou um princípio virtual, que a base é a matemática, então nós temos um universo que não é real do ponto de vista da observação direta. Ele é real do ponto de vista de uma simulação de realidade. Então, nós só podemos admitir o universo do ponto de vista filosófico, com consistência de coerência de racionalização, ou seja, para ser racionais, nós só podemos admitir o universo como uma simulação. E isso não é uma questão de crença, é uma questão de observação. Já existem dados científicos que são patrimônios culturais da humanidade. É só ir lá e baixar, é patrimônio público, e você prestar atenção. Isso, claro, depende um pouco de boa vontade, né, para poder fazer esse tipo de verificação, mas está disponível, tá? Então, não é uma questão de ir lá e rezar ou fazer a meditação para que o santo baixe. Não é necessário isso mais. Basta apenas entender, tá? A inteligência é capaz de observar isso daí. Então, nós já temos uma afirmação de que nós estamos diante de uma simulação. A próxima pergunta é a seguinte: quem criou a simulação e para que ela foi criada? Então, os questionamentos de que se foi criado ou não foi criado, se existe um Deus que cria ou não, esse tipo de discussão já passou. É obsoleto, é redundante discutir se existe um criador ou não. Isso é coisa do passado, é obsoleto. Já é um fóssil filosófico. Conversar sobre se tem um criador ou não é algo que nem a comunidade científica mais elabora esse tipo de informação. Aqueles que são mais modernos, ou seja, mais atualizados, já não se elabora mais esse tipo de conjecturação se o universo foi criado ou se ele apareceu do nada. Esse tipo de elaboração não está mais presente no debate. O contexto que se apresenta agora é: quem criou essa simulação? E com qual objetivo? Essa é a pergunta científica, só que os cientistas não podem admitir isso de maneira formal, porque admitir um criador significa, tecnicamente, admitir que os bárbaros têm razão em relação a Deus. E a forma como os pensadores, teólogos humanos pensam a respeito de Deus é uma forma bizarra e bastante desconfortável. Então, pessoas intelectualmente refinadas têm resistência de aceitar essa expressão teoricamente desse criador para esse universo, porque é uma forma bem tribal, bárbara. Então, não combina as duas observações de uma criação sofisticada do universo com uma exposição bárbara do conceito desse criador. Então, do ponto de vista da filosofia e da dignidade moral, é mais fácil negligenciar essa afirmação de que há um criador e esse criador seja Deus, do que afirmar que esse criador, nível Deus, seria um ser consciente, porque o que nós temos de expressão ou de as instituições que teoricamente seriam representantes desse princípio criador o apresentam de uma maneira meio bizarra e bárbara. Então as peças não se encaixam e aí fica desconfortável para um pensador atual pensar o universo criado a partir de Deus com a explicação de Deus que os humanos têm atualmente. Então está obsoleto, está desconfortável, está dispar, entende? Certa vez foi dito que o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu faço do universo é que é uma ideia minha, né? Então, da mesma forma, Deus, ou o princípio Deus, não é uma criação humana. É a ideia de Deus que é uma criação humana.
tá? Então é como nós interpretamos, ou é como nós entendemos esse princípio criador, que é uma ideia nossa, que é uma ideia humana. A intuição da existência de um criador não é uma ideia humana, é uma observação científica, tá? É um fato observável. Agora, como nós apresentamos esse criador é que pode ser bizarro, desconfortável ou intragável, digamos assim, tá? Então, ao depender do tipo de filosofia que está sendo a base para justificar uma explicação desse criador, esse criador pode se apresentar como sendo um tirano assustador e até um sádico digno de um tratamento psicológico com choque, né, no caso. Como, por exemplo, a ideia de que nós estamos aqui. Ela gera o efeito final quando nós queremos colocar um criador para esse chamado aqui e a peça de que nós estamos aqui, essas duas peças, elas não se encaixam quando você tem que apresentar um criador inteligente, ou pelo menos com um certo nível de compaixão. Não se encaixa. Porque o que nós chamamos de aqui, ou a nossa percepção, a percepção que nós temos do chamado aqui, é uma percepção bastante miserável. A palavra é essa realmente, né? Miserável mesmo. Porque as coisas se degradam, elas se decompõem com facilidade, adoecem com facilidade, as pessoas morrem e sentem dores, etc. O próprio pensador, o Epicuro, ele sofria de cálculos renais numa época em que não havia injeções, né, de cortisol para aliviar a dor. Então, e ele preferia, né, não ir aos médicos no período, porque os médicos faziam tratamentos lá com os peixes elétricos, que a pessoa recebia choques, e então ela desmaiava, né, para não sentir a dor. E ele tinha medo de morrer, então receio de morrer. Então ele não ia aos médicos, ele ficava em casa suportando as dores do cálculo renal. E isso dava para ele um bom campo de pensar o sentido da existência, do ponto de vista da dor em que ele sentia. Então, para ele, o universo é um princípio de dor, já que ele, né, tem uma experiência de campo real ou de campo de experiência de campo que envolve a dor. E pensar Deus amorosamente, do ponto de vista filosófico, enquanto você está sentindo dores de cálculos renais, não é muito favorável. Ou seja, a conclusão não será muito otimista. Então você terá necessariamente uma conclusão pessimista. Então, como consequência disso, a colocação de como pode haver um princípio criador inteligente e bondoso e ao mesmo tempo a existência do cálculo renal, que é o que eu estou sentindo agora. Como que se juntam essas duas peças? Das duas, uma, ou não há Deus, e se houver Deus, ele não é onipotente, ele não é bondoso. Porque havendo Deus, teoricamente, que o que nós pensamos de Deus é um ser inteligente e bondoso. Então, qual seria a inteligência que pudesse criar cálculos renais? Uma inteligência sádica, uma inteligência doentia, uma mente diabólica. Porque criar uma criatura, criar um universo e submeter a criatura criada a uma dor dessa natureza, só podemos estar lidando com um psicopata cruel, um tirano, assassino, um ser perigosíssimo. Então, se houver Deus, ele não é amável. Ele pode ser até respeitável, no sentido de temível, mas amável não tem como. Porque um ser amável não submeteria as suas criaturas a essa experiência de dor. O que faz todo sentido do ponto de vista da racionalização, né, ou da nossa coerência, porque nós, como sendo pais amorosos, por exemplo, não pensamos em submeter os nossos filhos a experiências de dor, porque nós temos amor a eles. Então nós queremos que eles não sintam dor. E uma vez que Deus é o Criador e Ele é onipotente, e Ele teria criado o universo a partir de seu poder onipotente, e Ele teria colocado dentro do universo princípios de dor, então Ele deveria necessariamente, pelo menos, ter pensado esses recursos, gerado esses recursos a partir da sua mente. E uma mente que pensa como produzir dor num outro ser não é uma mente confiável.
né? Essa é a situação, essa é a posição do pensador que parte do princípio de que nós estamos aqui. Necessariamente gera-se uma visão pessimista e bizarra do conceito da existência de Deus, né? Agora, afirmar que nós não estamos aqui é contraintuitivo, porque toda a nossa percepção de chamada realidade nos induz a afirmar que sim, nós estamos aqui. E nós precisaríamos de recursos que nos demonstrassem de maneira evidente que nós não estamos aqui. Felizmente nós já temos esses recursos e isso não é uma questão mais de esperança de que isso possa ser afirmado. Isso já passou, tá? As informações estão todas disponíveis. Então, nós já temos como afirmar que as chances de nós estarmos aqui, ela é ela é absolutamente zero, já que nós estamos lidando com uma simulação. Então como é que funciona? Como é que funcionaria? A partir de agora, a nossa investigação, a nossa observação. Veja bem, então a gente não tem mais que ficar discutindo se é simulação, se não é, se tem um criador, se não. Isso já passou. Então, se você não conseguir acompanhar o ritmo do raciocínio e ficar repetindo terminologias do ciclo básico, você não vai conseguir acompanhar o raciocínio daqui para frente. Então, esforce-se para entender o raciocínio, esforce-se para compreender o que eu estou falando, porque essas informações, primeiramente, não são minhas, tá? Então, eu não estou querendo aqui ser o centro das atenções para ser adorado, não tem nada a ver com isso, tá? Essas informações não são minhas, essas informações são de uma ordem muito prática da organização do universo, e a minha função é meramente tornar o tema visual, claro, evidente, tá? Então quando eu falo, observe e preste atenção no que eu estou falando, eu estou representando um compêndio de conhecimento que é superior a mim. Então, as acusações, eu já ouvi muitas acusações que eu quero me aparecer, que eu estou querendo ser guru, que eu estou querendo ser adorado. Para mim, tanto faz, fale o que quiser de mim, tá? Eu só preciso que compreendam o que está sendo falado, porque isso aqui é prático, certo? Então, prestem atenção no que eu estou dizendo, procurem acompanhar o raciocínio, porque essa informação, ela pode produzir em você uma sensação de bem-estar, uma sensação de amor real, de apreciação real pelo Criador, tá? Então a gente está tentando aqui fazer alguma justiça de explicação desse princípio criador, porque infelizmente a maneira como os teólogos humanos apresentam Deus não faz a justiça adequada para Deus, porque fica parecendo que ele é bizarro, fica parecendo que ele dá num Epicuro, dá nos vários Epicuros da vida, porque os ateus basicamente têm o Epicuro como uma espécie de Jesus Cristo para os cristãos, como uma espécie de Prabhupada para os devotos de Krishna, o Chaitanya Mahaprabhu, enfim, ele é como uma espécie de mártir, né, do ateísmo, e ao mesmo tempo o conceito que é o paradoxo do mal se torna então uma espécie de bíblia, né, de um dogma ateu para definir a existência de Deus, né? E aí, baseado nessa observação de que nós estamos aqui, as consequências é de que não há Deus, não pode haver Deus, porque a ideia que nós temos de Deus é uma ideia de uma pessoa inteligente, amorosa, e a simples observação do mal define claramente que ou não há Deus, ou se houver, não é uma pessoa amorosa. É simples assim. Você pode até evitar de tentar entender isso, porque isso pode te assustar muito, né? E pode te deixar pessimista, e ninguém quer ser pessimista e rabugento. E normalmente a filosofia ateísta gera um pessimismo rabugento, meio insosso, meio desconforto, meio desagradável. É uma equação deselegante, na verdade, né? Então a gente meio que intuitivamente a gente percebe que é uma coisa estranha. Mas a realidade é que o checkmate está colocado, e aqueles que não forem capazes de sair do checkmate simplesmente têm que admitir a derrota, tá? Então você até pode, para não admitir a derrota filosófica, acusar os ateus de serem demônios, que é a técnica que os teólogos utilizam. Eles são demônios destinados ao inferno. Então esse tipo de bullying, digamos assim, teológico,
acalma o coração do grupo porque dá uma sensação de vitória intelectual. Mas na prática, do ponto de vista imparcial, não ocorre realmente uma vitória, e tanto é que não ocorre uma vitória que os teólogos do mundo todo, de todas as religiões, se debatem desesperadamente em torno dessa afirmação, desse questionamento, e sempre que você coloca isso diante de um teólogo, de um mestre, de um orientador, ou ele dá uma explicação rasa, ou ele se irrita com a sua pergunta, tá? Ou ele vai dar uma explicação rasa, baseado no conceito da felonia, que é que nós caímos do reino de Deus, ou que nós temos o livre-arbítrio, que é uma explicação relativamente muito superficial e rasa, ou então ele vai ficar chateado com você, vai se irritar com você e vai mandar você, sei lá, fazer alguma coisa, sei lá, qualquer outra coisa, enfim, vai evitar a sua pergunta, até que é uma espécie de abuso de poder teológico sobre aqueles que buscam. Não é o nosso caso. A gente não tem essa pressão sobre nós, então nós podemos fazer a investigação livremente. Essa é uma vantagem de viver em tempos como nós vivemos. Então nós temos uma grande vantagem que nós podemos viver livremente, pensar livremente e investigar livremente. Tá? Isso pode dar resultados bons se for feito de maneira organizada e não simplesmente livremente, aleatoriamente, como, sabe, pessoas que não falam o que querem, do jeito que querem, mas não se comprometem exatamente a manter as afirmações que elas têm diante de pressões filosóficas radicais. Então elas ficam evitando esse igual sabão. Esse não é o nosso caso. Tá? Nós estamos diante de um enigma, diante de um paradoxo, diante de um obstáculo, e nós sabemos exatamente como resolver esse problema. Porém, para que você também saiba, é preciso que você se acostume a pensar do ponto de vista védico e não do ponto de vista humano. Tá? E o ponto de vista védico é de que nós estamos numa simulação, ok? Então, se isso daqui se trata de uma simulação, então não tem uma maneira de você estar aqui, a não ser que isto seja por reflexo de simulação também. Por exemplo, imagine que você pegue e coloque um óculos de realidade virtual no rosto. Então você vai ser... Eu passei por uma experiência na Coreia do Sul, de tecnologia de futuro, que não tem óculos digital mais, né? O óculos digital é uma coisa meio já obsoleta, então não tem óculos que fecham os olhos, são neurotransmissores. Se colocam 2 neurotransmissores aqui, esses neurotransmissores, eles é como uma espécie de, né, como um fone de ouvido, mas é um neurotransmissor. E esse neurotransmissor com impulsos elétricos descarrega alguns impulsos elétricos no sistema neurológico, então a pessoa relaxa e adormece. É como se fosse uma hipnose, só que induzida por correntes elétricas e não por indução psicológica, por correntes elétricas. Então a pessoa é uma espécie de anestesiazinha, né? Não dói nada. Então a pessoa relaxa, é um relaxamento gostoso, é como quem tá, sabe aquela história da luz, da pessoa que está morrendo e vê a luz e quer ficar na luz, é mais ou menos assim. Então a pessoa vai relaxando, vai curtindo, é muito gostoso. E quando você acorda, está dentro da simulação que é gerado pelo programa. Então no meu caso, por exemplo, a minha experiência foi de uma águia, né? Então quando eu acordei dentro da simulação, eu era uma águia. Eu tinha um corpo de águia, eu era uma águia, eu estava consciente de que eu era o Devananda, mas eu estava num corpo de águia e eu podia voar. E eu voei. E voei, fui na Estátua da Liberdade, fui nas pirâmides do Egito, e foi muito legal pousar no topo da pirâmide, olhar embaixo os camelos e os pessoal lá fazendo lá, vendendo lá as bugigangas, e descer, voar, e tudo. Foi uma experiência simplesmente incrível, foi uma delícia. Só que dura apenas 9 segundos, né, a experiência. Internamente, a experiência é de uma vida inteira de uma águia. Só que quando chega no período, assim, que, por exemplo, que a águia vai... porque tem uma forma para sair da simulação, né? Então a águia precisa morrer para sair da simulação, porque a simulação ela simula todos os efeitos da vida. Então é preciso morrer dentro da simulação para sair da simulação. E num determinado momento a águia vai ser, enfim, vai ser
capturada por um crocodilo ou vai levar uma flecha de um caçador. E você tem que escolher também, antes de entrar na terapia, a forma como você vai morrer, né? E eu escolhi hipotermia, né? Ou seja, eu iria pousar numa montanha e eu iria adormecer e essa montanha estaria muito fria e eu seria induzido à hipotermia e morreria por hipotermia. Não se receberia flecha, não seria incendiada, nada. Escolhi hipotermia, porque eu não sou, né? Então, eu fui, hipotermia basicamente adormecer de frio. Eu fui e quando eu estava experimentando o processo da hipotermia como águia, então eu voltei e vi que novamente eu estava no corpo do Devananda. Então, só que dura apenas 9 segundos. Internamente parece que foram anos. É como um sonho, né? Quando você sonha parece que foi um ano. Quando você desperta, quanto tempo eu dormi? 15 minutos. Tá? Então dá essa diferença de time. Mas a experiência é muito real. Tanto é que quando eu fecho os olhos eu ainda sinto a sensação de que eu sou uma águia, de que eu estou voando. Então, os sistemas de simulação mais modernos são muito mais agressivos em termos de reproduzir aquilo que nós chamamos de realidade, né? Então, na medida em que vai se elaborando a tecnologia, vai se ficando cada vez mais preciso a forma de se criar simulações. Então, mas só tem uma maneira, pelo menos tecnicamente falando, de eu me tornar uma águia dentro de uma simulação, ou seja, que se for por indução hipnótica ou por indução neurológica, né, enfim, né, por esse sistema como eu descrevi aí. Mas não havia uma águia real, não havia, né, eu simplesmente estava dentro de um plano e eu estava lá e ao mesmo tempo não estava. Eu estava sentado numa cadeira, confortavelmente, ok? Entretanto, morrer de hipotermia foi uma experiência pela qual eu passei, na forma de uma águia. Entretanto, eu jamais deixei de sair da cadeira. Eu estava sendo cuidadosamente induzido a uma experiência laboratorial de tecnologia de futuro. E eu adorei isso daí. E eles vão utilizar isso daí para várias coisas, né? Enfim, depois isso vai aparecer. Mas a questão é a seguinte: estar dentro de uma simulação só é possível se você for induzido a pensar essa realidade do ponto de vista de uma simulação sem perceber que é uma simulação. Porque enquanto eu estava como águia, eu percebia que eu estava consciente, mas eu não tinha noção de que eu era exatamente Devananda. Eu até mencionei que eu sabia que eu era o Devananda, mas eu sabia que era uma intuição de que eu sabia quem eu era, que eu estava consciente, mas eu não sabia exatamente que eu era. É como num sonho, exatamente num sonho. Você sabe que você está ali, mas você não sabe que você é aquela pessoa, que é casada com tal pessoa, que tem aquele trabalho tal. Nos detalhes você não lembra nada disso. No sonho você não percebe isso daí. Então é a mesma coisa. Quando você está induzido por uma simulação, se sonha, se percebe tudo, mas não se tem a noção de todos os detalhes. É só aquela intuição de que você sabe quem você é, mas não é que todas as informações sobre você estão disponíveis. E aí você vive aquela simulação integralmente. Então, em determinado momento, a minha identidade, a mim mesmo, como águia, estava totalmente integrada. E eu pensava como uma águia, sentia como águia e voava como uma águia. Isso tudo era muito real para mim do ponto de vista neurológico. Porém, eu estava apenas deitado, sendo induzido a uma experiência hipnótica com base em tecnologia de futuro de neurotransmissores. E o filme, ou o plano, já estava, era um software previamente pré-programado por uma pessoa. Então, todas as possibilidades que eu poderia explorar ali dentro, como ir à pirâmide do Egito, voar sobre a floresta africana, enfim, pousar na copa de uma ave e observar uma vila de africanos a uma distância, tudo isso daí já estava previamente pré-programado no software do programa que me induziu a pensar a mim mesmo enquanto águia, porque não havia também muitas opções. Tinha lá águia, tinha gladiador, tinha jogador de futebol, tinha algumas opções. Eu optei pela experiência de voar, né, como águia. Então, os programinhas, os softwares já estão pré-programados. E as possibilidades ali dentro são pré-induzidas. Ok? Mas
Se eu abrisse os olhos, por exemplo, enquanto eu estava sobrevoando as montanhas, as pirâmides do Egito, eu não veria pirâmide nenhuma. Eu só veria coreaninhos olhando para mim assim, querendo saber o que eu estava sentindo. Você entendeu? Então, se nós temos fatos matemáticos, informações pragmáticas definindo que isso daqui é uma simulação, então dizer que nós estamos aqui é uma ignorância de como é que funciona o programa. É simples, é falta de capacidade. Vamos colocar. É falta de memória RAM para que os aplicativos funcionem. Ou seja, é possível que você tenha um processador obsoleto, pesado, ultrapassado, que não comporte os softwares atuais que permitiria você entender o que está acontecendo. Basicamente isso daí, seria um processador obsoleto. Então, se você quer entender o que está acontecendo, vai precisar, inevitavelmente, pegar os conceitos que você tem de religião, de teologia, de tudo, e falar, agradecer com todo amor, abraçar com carinho, colocar na prateleira para servir como uma experiência linda que serviu até aqui, mas infelizmente você vai ter que trocar o processador, não tem, é inevitável. Não tem como entender esses conhecimentos partindo do princípio de que nós estamos aqui. E todas as religiões, basicamente, dentro desse planeta, a partir dos pensadores humanos, partem do princípio de que nós estamos aqui. O resultado é um Deus meio horroroso. Apenas isso. A intuição de que Deus é amor, de que Ele é perfeito, essa intuição, ela é uma percepção intrínseca da alma. Não é porque a teologia humana sabe o que está fazendo, sabe? O índio na floresta, que tem um conhecimento rudimentar acerca das complexidades intelectuais, ele tem a mesma intuição que um teólogo sentado numa conferência de teólogos. A intuição é a mesma, de que existe um princípio divino, amoroso. Porque a alma tem amor, então naturalmente ela tem essa intuição também de que a divindade é um princípio amoroso. Mas essa intuição é intrínseca a todas as almas. Não é uma conquista teológica, não é um desenvolvimento do intelecto do teólogo, não é isso. Isso é natural para todas as almas. A teologia vem para dar uma explicação desse princípio criador. E quando a teologia, fundamentado numa ideia primitiva, que é o impulso biológico humano, parte do princípio de que nós estamos aqui, ou de que nós fomos colocadas aqui, realmente, isso é um barbarismo teológico, que vai gerar, como definição final, a explicação de um princípio criador bárbaro. E um ser intelectualmente refinado não consegue admitir isso, porque é desconfortável pensar num ser inteligente com comportamentos bárbaros. E essa afirmação de que nós estamos aqui é uma barbárie filosófica, do ponto de vista teológico. Ela não é compatível com o pensamento védico, ou pelo menos com a sofisticação védica de intenção de entender o absoluto, ou a pessoa Deus. Tá? Bom, são 6 horas e 10 minutos. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer mais do que isso hoje, tá bem? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta. Eu tenho. Posso falar? Pode falar. Só voltando um pouquinho lá na questão da destruição, né, dos shastras, das escrituras naquela época. Só eu estava pensando aqui, o conhecimento védico, né, ele tem uma estrutura, né, uma tecnologia muito superior à humana. Tudo bem, estava sendo implantado, mas assim, eu penso, por que não foi utilizados recursos védicos para, pelo menos, defender, proteger as escrituras para que não fossem destruídas? Por que simplesmente o pessoal chegou lá, destruiu e o povo que estava lá simplesmente se submeteu a isso?
por que não foi utilizada a inteligência, né, para proteger, pelo menos proteger essas escrituras? Não digo uma reação, eu sei que é um povo pacífico, né? Mas poderia ter buscado um recurso para proteger as escrituras, né? Sei lá, esconder em algum lugar, para o conhecimento não acabar se perdendo, né? Sim, boa pergunta. Veja bem, esses conhecimentos, eles não dependem de hardwares para, assim, serem visuais. Por exemplo, livros registrados são equivalente de hardware. Você pode quebrar os livros ou queimar os livros, o conhecimento permanece, assim, como por exemplo, você tem o seu WhatsApp. Se eu pegar o seu telefone celular e jogar no fogo, o seu WhatsApp continua funcionando. Só o equipamento que foi destruído. Você pega um novo chip, coloca um novo equipamento, coloca os dados ali e você baixa novamente as informações. Não é assim que funciona? Procede isso ou não? Sim. Muito bem. Então, o conhecimento védico tem essa mesma estrutura. Ele não está preso, ele não está dependente dos hardwares, que são os livros, tá? Os hardwares, os livros, foram disponibilizados. A humanidade é uma clínica, entendeu? E os habitantes humanos, os chamados humanos, eles vêm dos reinos animais, basicamente, ou então eles vêm de outras regiões, porque também é como prisões, né? Você pode pegar um prisioneiro de uma cidade, levar para outra e tal, e fazer esse tipo de interação. E entre os planetas que são as civilizações humanas também ocorrem esses tipos de interação. Então você tem aí basicamente pacientes num nível relativamente tensos e naturalmente você vai ter os equipamentos quebrados. É muito comum que clínicas ou hospitais psiquiátricos você vê muitas cadeiras quebradas, muitos objetos quebrados, porque você tem pacientes meio inconsequentes. Então não é em todo lugar que você vai encontrar uma organização perfeita, já que você tem pacientes né, que quebram as coisas. Então, mas o conhecimento não pode depender disso daí. Então, o conhecimento ele fica registrado, ele fica protegido. Só os hardwares são danificados. Tanto é que os conhecimentos védicos estão retornando, né? Eles estão sendo baixados novamente, ok? E como essas informações, as informações menos importantes é que foram sacrificadas. As informações essenciais foram mantidas, que é a metafísica. A metafísica foi mantida, foi protegida. O que se destruiu foi a parte mais que se pode ser recuperada com mais facilidade, né? São os livros de matemática, ou livros de física, literaturas relacionadas com as ciências biológicas, as ciências naturais. Esses que foram perdidos, não é? Basicamente. Mas os livros essenciais, os hardwares essenciais, que é a metafísica, foram mantidos de forma praticamente intacta. Entendeu? Então... Devananda? Oi. Só para ajudar. Por exemplo, a Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, tinha 10 mil anos de pesquisas, estudos, relatos, papiros, assim por diante, os cruzados, que o povo destruído o mundo. E aí atrasou a humanidade 1.500 anos. Então, talvez o que os bárbaros destroem é recuperado tudo. Eu gostei muito da sua explicação. Pode ser recuperado. O único problema é que atrasa a evolução humana. Por exemplo, só a destruição da biblioteca, que dizem que atrasou a humanidade 1.500 anos, mais ou menos. Ocorrem atrasos, né? Para contribuir. Ocorrem atrasos, podem haver atrasos, mas isso não altera o conteúdo. Por exemplo, a Biblioteca de Alexandria eram os pequenos disquetes, vamos dizer assim, os CDs, né, os pendrives que guardavam as informações. Os pendrives foram destruídos, mas as informações não. Então essas informações são recuperáveis. Só que até recuperar essas informações você tem um retrocesso. Então destruir hardware ou drivers gera um atraso no sistema de comunicação, mas as informações podem ser recuperadas novamente, né, com o tempo. E essas informações estão sendo relativamente recuperadas. E claro que o conhecimento védico ele depende de uma comunidade pacífica
e de uma quantidade razoável de intelectuais capazes de pensar o pensamento védico. Então é preciso de uma civilização pacífica, porque uma civilização pacífica vai produzir uma quantidade de intelectuais refinados ao nível de terem interesse pelo conhecimento védico. E é assim que o conhecimento védico vai gradualmente retomando a sua consistência. É como, por exemplo, plantar, vamos ver, uma planta rara, né? Tem uma plantinha chamada açafrão, que é muito cara, que é um tempero que se produz na Espanha. Ou tulipas, né, pretas, que se produz na Holanda. Então, para você conseguir esse tipo de planta, ou orquídeas, né, tem algumas orquídeas que você tem toda uma estrutura para conseguir aquela planta. Então, para você conseguir esse produto, ou seja, o conhecimento védico florescendo e perfumando ao seu redor, você precisa de uma estrutura, de um ecossistema muito bem estabelecido. E o conhecimento védico ele não floresce entre bárbaros, ignorantes, violentos. Ele precisa de intelectuais refinados para isso. E agora a gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, uma relativa estabilidade. E é essa relativa estabilidade que está permitindo intelectuais védicos aparecerem no Ocidente. Entendeu? Sim. Bom, precisamos ir agora, né? São 6h17, a outra sala já deve estar lá nos esperando. Namastê, Hare Krishna, a gente se vê logo mais.